Eu sinto que eu tô genuinamente à beira da loucura. Hoje nós vamos falar de Amor em Verona, um novo filme da Netflix que parece ter sido escrito por uma inteligência artificial. Parece que eles treinaram um robô pra assistir todas as comédias românticas da Netflix, porque só sendo uma máquina pra conseguir fazer isso sem perder a sanidade mental, e obrigaram ele a escrever esse filme sob a ameaça de transformar ele num bot do Bolsonaro. É simplesmente a coisa mais preguiçosa que alguém já escreveu. Absolutamente tudo nesse filme parece ter sido tirado de outro filme. Se eles levaram mais de 30 minutos pra escrever esse roteiro inteiro, é porque a cada 5 minutos eles tinham que fazer um intervalo pra relembrar que tá no Setembro Amarelo, e eles não podem cometer o oposto de viver. Enfim, vamos analisar essa obra que me faz odiar cada vez mais Romeu e Julieta. Julia é uma professora de inglês que dá aulas para crianças da terceira série, e ela acha uma boa ideia ensinar Shakespeare pra crianças dessa idade, mais especificamente Romeu e Julieta, porque é a obra favorita dela. Nada mais apropriado para crianças de 9 anos do que uma história de suicídio duplo, em pleno Setembro Amarelo. Yeah, Cindy. Can we go feed the snake now? Obviamente que as crianças não estão nem aí pra Shakespeare e elas preferem correr o risco de serem picadas e mortas por uma cobra do que estudar a dramaturgia desse calvo. Mas isso não afeta a Julie porque ela tá muito empolgada com a viagem que ela vai fazer até Verona, na Itália, junto com seu namorado. E ela tem até esperanças de que o namorado vá pedi-la em casamento lá. Pra quem não sabe, Verona é a cidade onde se passa a história do Romeu e Julieta. E assim como Amor e Gelato, que saiu alguns meses atrás na Netflix, essa é mais uma história de uma norte-americana que vai pra Itália porque eles acham que lá é o país mais romântico do mundo. O país de Mussolini. Pior, o país do máximo de 365 dias. Mas durante o jantar antes da viagem, o namorado dela termina com ela. Porque ele diz que ela é uma pessoa que se planeja demais. Ela é exatamente igual a protagonista do Como Seria Ser, que saiu algumas semanas atrás, inclusive foi o último vídeo que eu fiz. Mas nesse caso, a Julie realmente é planejadora. Ela sabe se planejar. Ao contrário da Natalie, que fez uma charge e chama isso de planejamento. A Julie programou todas as refeições, fez todas as reservas em restaurantes, planejou todos os passeios e atividades pra fazer em Verona, e o namorado dela não gostou disso porque ele queria mais espontaneidade, que eu até concordaria com ele se eles fossem ficar tipo um mês na Itália, mas eles vão ficar uma semana! Eles realmente precisam se programar, senão eles não vão ter tempo de fazer nada. Você tá indo pra Itália, não pra Praia Grande, seu filho da puta! E essa é a viagem que ela sempre quis fazer, é claro que ela ia se programar. Não faz sentido nenhum terminar por causa disso. Mas mesmo devastada, a Julie não desiste da viagem. Na verdade, ela não fica nem um pouco devastada, só levemente incomodada, porque ela lê no anúncio da hospedagem que ela vai ficar que o amor encontra um jeito. O tráfico humano também. Quando ela chega na Itália, tal qual Amor e Gelato, ela também conhece um motorista maluco. Só que ele não é nem taxista nem Uber. Ela simplesmente entra no Fiat Uno elétrico de um completo desconhecido, na esperança de que ele vai levar ela até onde ela quer. E aliás, esse estereótipo de que italiano dirige como se estivesse fazendo um speedrun de pontos na carteira nem é engraçado. Eu não sei porque os filmes insistem tanto nisso. Alguns estereótipos de países são engraçados, outros muito xenofóbicos. Mas esse não é nenhum deles. Ao chegar no apartamento que ela alugou, ela encontra a porta aberta. E quando ela entra, ela se depara com um homem só de cueca, o Charlie. Um rapaz que trabalha numa importadora de vinho, que diz que também alugou aquele apartamento pro mesmo período que ela, só que através de um site diferente. Mas isso de forma alguma explica por que ele deixou a porta do apartamento aberta. Se ele tava de cueca, provavelmente ele tava tomando banho. Qualquer um poderia ter entrado no apartamento e roubado todos os pertences dele, fazendo com que ele tenha que registrar um boletim de ocorrência só de cueca. A Julie pede pra ele se retirar porque, segundo ela nunca cometeu nenhum erro de planejamento na vida dela e claramente aquele apartamento estava reservado pra ela. Mas o Charlie se recusa a sair e a Julie pede pra ele deixar ela pelo menos dormir ali até o Silvio, o anfitrião da hospedagem, aparecer pra esclarecer as coisas. Depois de ter entrado no carro de um completo desconhecido, agora ela também tá pensando em dormir sob o mesmo teto que um completo desconhecido também. Pra alguém que planeja bastante, ela não tá planejando viver com longevidade. E não tem como arranjar uma outra hospedagem assim de última hora, porque tá acontecendo um festival de vinhos na região e todos os hotéis estão lotados. Eu não sei você, mas pra mim isso tá parecendo assustadoramente conveniente para que um sequestrador ou traficante de pessoas consiga dormir sob o mesmo teto que um completo desconhecido. Eu também não sei porque que a Julie simplesmente não chamou um amigo pra fazer essa viagem junto com ela. Talvez ela não tenha nenhum. E por isso ela deveria usar Project Z, o melhor aplicativo
aplicativo para conhecer pessoas com gosto parecido com o seu. Depois de você instalar o aplicativo usando o meu código Seijin, é só você clicar em Match por texto ou Match por voz, que o aplicativo já vai tentar encontrar alguém que é compatível com você. E esse é o início da maior amizade da sua vida. Você também pode conhecer pessoas através dos grupos. Existem diversas categorias de grupos e vários para você procurar um que seja a sua cara, ou você pode criar o seu próprio. Entre no grupo do canal Seijinho para conhecer pessoas que gostam da mesma coisa que você, que no caso sou eu. Muito obrigado. Você também pode navegar através dos chats, e os chats possuem recursos muito interessantes, como por exemplo o RPG. Tem várias ferramentas para você criar o seu RPG, criar personagem, rolar dado. Você também pode mandar mensagem de voz e até mesmo criar uma sala de cinema para todo mundo assistir vídeos do canal Seijinho juntos, ou algum outro vídeo que você goste também. Por que você tá gostando de outros vídeos, hein? Então, se você se interessou, clica no link da descrição e do comentário fixado para baixar gratuitamente Project Z e comece hoje mesmo a conhecer pessoas interessantes que têm o mesmo gosto que o seu. Novamente, não se esqueça de utilizar o meu código Seijin na hora de se cadastrar, que você vai me ajudar bastante. Muito obrigado e voltando ao vídeo. O anfitrião Silvio diz que essa confusão aconteceu porque a esposa dele cuida das reservas de um site e a namorada dele cuida das reservas de outro site. E a namorada dele confundiu as coisas. Depois falam que a monogamia mata. O erro da namorada dele poderia ter custado a vida de alguém. E o Silvio sugere que os dois compartilhem do mesmo apartamento porque, segundo ele mesmo, o amor encontra um jeito. Eles são literalmente dois estranhos fora de seus países forçados a morarem juntos. Isso não é romântico, é assim que as pessoas viram estatística. Eu acho bem estranho que esse clichê do forçados a morar juntos seja tão popular nos romances, porque isso já aconteceu comigo quando eu fui pro Japão e não foi nada romântico. Primeiro que o cara do Airbnb passou o endereço errado pra gente. A gente ficou horas na neve, no frio, esperando por ele, e quando ele apareceu, ele simplesmente colocou a gente dentro do carro dele e ele levou a gente pra casa dele. E a gente ficou hospedado lá. Não tinha nada a ver com as fotos do anúncio. No anúncio era uma casa super legal, super moderna, e a gente ficou na casa dele. Literalmente. Não foi nem um pouco romântico. Eu não acho que eu conseguiria me apaixonar por esse chinês do Airbnb só porque eu fui forçado a morar com ele. Muito pelo contrário, eu dormia todas as noites com um cortador de unha debaixo do travesseiro porque era o único objeto cortante que eu tinha à minha disposição. Pra mim, esse clichê não tem o menor cabimento. E após a Julie chorar muito, o Charlie concorda em dividir o apartamento. Sim, foi ela que insistiu. Daí a Julie sai pros passeios que ela programou, mas como ela já tava atrasada, ela só fica correndo de um lado pro outro que nem uma maluca. E lembra que eu disse que ela era uma boa planejadora? Pois é, ela pode ser boa planejando, mas executando ela é uma jumenta! Ela fez um itinerário pra visitar a casa da Julieta de manhã, que fica literalmente na frente da hospedagem dela. E às 11h30 da manhã, ela teria que pegar um ônibus turístico na cidade. Só que ela perdeu esse ônibus porque ela já estava atrasada e a imbecil não pensou em adiar a visita à casa da Julieta, que novamente é na frente da hospedagem dela e ela pode ver a hora que ela quiser. Do que adianta se planejar bem se você é um idiota? De volta ao apartamento, ela abre a janela e imediatamente um monte de gato começa a entrar no apartamento. Como se eles não fizessem absolutamente nada da vida deles, a não ser observar aquela janela em particular 24 horas por dia até que alguém abra elas e eles possam entrar pra fazer sei lá o que lá dentro. E com isso ela descobre que o Charlie é extremamente alérgico a gatos. Ele nem tocou em um, ele nem chegou perto de um, mas a pele dele já ficou bem avermelhada. De noite ela liga pro colega de trabalho dela e ela explica sua situação. E ele sugere que ela faça algo tão horrível a ponto do Charlie querer ir embora do apartamento, porque ele foi meio grosso com ela. Então no dia seguinte ela coloca um monte de azeitona na cama do Charlie, porque gatos gostam da azeitona. A azeitona tem uma substância química que deixa eles meio chapados. Mas os gatos, eles simplesmente comem toda a azeitona, não faz nem muito sentido isso. Tipo alguém comer uma folha de cannabis. E aí o Charlie fica com a alergia extremamente atacada, porque os gatos sobem na cama dele, e isso poderia ter feito ele parar na UTI. Ele já tinha ficado muito mal quando os gatos nem chegaram perto dele, agora eles ficaram se esfregando nele. O cara foi um pouco grosso com ela e ela tentou matar ele. Parece bem justo. Eu não sei se é uma boa ideia você ficar arranjando confusão com um cara que você nem conhece e tá dormindo debaixo do mesmo teto que você. O melhor que pode acontecer é ele ir embora do apartamento. Mas o pior que pode acontecer é ela ir embora do apartamento.
dentro de um saco preto e com uma etiqueta no pé. Mas pra sorte dela, o Charlie é uma criança de 12 anos e declara guerra contra ela. E quando ele sai do apartamento, ele encontra um funcionário da companhia aérea que veio entregar a bagagem atrasada da Julie. Mas o Charlie diz que ele não precisa mais entregar porque a Julie foi internada num manicômio e ele poderia doar todas as roupas dela pra caridade. E sem se questionar muito, é exatamente isso que o funcionário faz. O cara simplesmente se livrou da bagagem de alguém porque um cara aleatório disse pra ele fazer isso. Da onde que acharam esse cara? No Correios Brasil? Então, pra se vingar, a Julie faz com que a fechadura do apartamento seja trocada. E ao chegar em casa e ver que a chave dele não tava entrando, o Charlie faz o que qualquer pessoa sã faria. Ele tenta se jogar da janela. Daí ele fica pendurado na varanda porque ele tentou entrar por fora e a Julie chama a polícia, alegando ter visto um cara tentando invadir o apartamento dela. Isso faz com que o Charlie passe a noite na delegacia preso. No dia seguinte, o Charlie cola as páginas do diário dela no mural da Julieta, um ponto turístico onde as pessoas colam cartas de amor pra todo mundo ler. E ela se sente extremamente humilhada porque agora todo mundo sabe que ela levou um pé na bunda do namorado dela. Quando a Julie vai tirar satisfação com o Charlie pede desculpa e oferece uma trégua, porque o escritório onde ele trabalha descobriu que ele foi preso e os clientes estão um pouco apreensivos de fazerem negócios com um criminoso. Sendo que a máfia italiana atua muito no mercado de vinho, eles provavelmente já fizeram negócios com criminosos. Ele prepara um jantar para os dois como forma de desculpa, mas quando a Julie descobre que o prato que ele fez é carne de cavalo, ela joga o prato nele! Que eu acho que já pode ser considerado violência doméstica e extremamente desrespeitoso com o cavalo. A polícia aparece para avisar que se os dois arranjarem confusão de novo, eles vão pra cadeia, mas eu não sei porque que o Charlie simplesmente não contou pra polícia que foi a Julie que fez a denúncia falsa dele ter invadido o apartamento dela. E por que ele não contou que ela tentou jogar um prato nele? E o Charlie ainda se desculpa pra Julie, dizendo que aquilo não era carne de cavalo, mas sim cogumelo, e pede novamente desculpa por todas as pressas que ele pregou nela. E a Julie, por sua vez, pede desculpas por absolutamente nada. Ela não pede desculpa por nada. Por ter começado tudo isso, por ter atiçado a alergia dele, por ter feito ele ser preso, quase perder o emprego e por ter jogado um prato nele. Talvez ela seja uma boa professora porque as crianças enxergam ela como uma delas. E depois o Charlie recebe uma mensagem avisando que um dos colegas dele teve que ir embora da Itália porque a esposa teve um bebê. E aí ele poderia ficar com o quarto do hotel dele. E assim eles declaram o fim da guerra pelo apartamento. Então eles vão lá pra fora e os dois seguram na teta direita da Julieta. Porque segundo a tradição, se você segurar a teta direita dela e fazer um pedido, ele vai se realizar. O que não faz muito sentido, porque se a teta dela tem esse poder, eu me pergunto o que o Romeu desejou pra história ter acabado daquele jeito. No dia seguinte, eles passeiam pela cidade pra conhecer Verona, porque o Charlie vem todo ano há 6 anos, mas ele nunca parou pra conhecer o lugar de verdade. E tem um lugar onde várias mulheres ficam respondendo cartas enviadas de todo mundo destinadas a Julieta. Eu só não sei porque que as pessoas iriam querer conselho de uma menina que se matou por causa de um cara que ela conheceu há 6 dias. Ela não parece ser a melhor tomadora de decisões. A Julie conta que os pais dela eram muito apaixonados e por isso que ela cresceu com essa expectativa de encontrar alguém que ela amasse muito. Ou seja, ela simplesmente está desesperada para encontrar o amor e disposta a se apaixonar por um estranho que foi forçado a morar com ela e ela odeia ele. E o Charlie conta que os pais dele se separaram. O pai dele era extremamente apaixonado na mãe, mas ele tinha tanto medo de perdê-la que ele acabou perdendo mesmo. I learned then that the power in any relationship resides with the one who cares less. Se for assim, então é muito difícil de determinar de quem é o poder nesse relacionamento, porque é impossível de se importar com qualquer um deles. Eles vão até a vinícola de um dos possíveis clientes do Charlie, o Carlo. E o Carlo mostra o lugar pra Julie e dá um pouco do vinho dele pra ela experimentar. E ela acha um absurdo que o Charlie tá tentando comprar a vinícola deles por um preço tão baixo. Eu não sei porque ela tá se esforçando tanto pra fazer o Charlie perder o emprego. E quando o Carlo encontra o Charlie, ele diz que a Julie acendeu uma chama no coração dele e ele não vai fechar negócio com o Charlie porque ele está convencido de que o vinho dele é muito mais valioso. Ele estava esse tempo todo preocupado que as pessoas não iriam querer negociar com um criminoso, quando a verdadeira preocupação dele deveria ser com a mera existência da Julie. Esse é o maior obstáculo para a manutenção do emprego dele. E o fato dele ter ido negociar de blazer e tênis também não ajuda muito. Look on the bright side, at least you didn't take advantage of him. Ele não ia tirar vantagem, essa vinícola tá indo à falência de qualquer jeito. Meu Deus, mulher, o que você fez? Você acabou com a vida do Charlie e desse cara, porque ele vai falir agora.
Mas por algum motivo o Charlie ainda quer dançar com a Julie, mesmo ela tendo garantido uma visita dele ao RH na segunda-feira. Eles quase se beijam, mas o Charlie diz que ele não pode beijar ela. E voltando pro apartamento, eles encontram a Cassie, a ex do Charlie, que decidiu aparecer de surpresa. E a Julie fica muito chateada que ele não contou dela, que inclusive eles estavam noivos antes deles terminarem. E você não vai acreditar nisso! No dia seguinte, quem aparece de surpresa é o ex da Julie, o Brandon, dizendo que ele tá arrependido e ele gostaria de uma segunda chance. Mas os hotéis não estavam todos lotados? Como que ele conseguiu um lugar pra ficar? O Brandon leva ela até o restaurante mais bem avaliado no TripAdvisor, mas é um restaurante que só trabalha com reservas e ele não fez nenhuma. Por sorte deles, o Charlie e a Cassie estão jantando lá e você também não vai acreditar nisso. Eles reservaram uma mesa para 4 lugares, por algum motivo completamente desconhecido. Como assim, cara? Nossa, que coincidência. Então a Cassie convida os dois para se juntarem a eles. A Julie fica extremamente embriagada porque o clima tá horrível, já que nem a Cassie nem o Brandon fazem ideia de que os seus ex-namorados estão gostando um do outro. E quando a Julie vai embora, o Brandon pede ela em casamento. Sim, ele pede uma mulher completamente alcoolizada que mal consegue ficar de pé sozinha em casamento. Ela tá tão bêbada que ela deve ter dado a mão dela pra ele achando que ele ia aplicar glicose intravenosa pra curar a intoxicação alcoólica dela. Enquanto isso, o Charlie termina com a Cassie dizendo que ele vai comprar um terreno pra construir a própria vinícola dele, já que emprego com certeza ele não vai ter mais. Ele sai correndo atrás da Julie, mas ele chega bem na hora que ela aceita a aliança do Brandon. E aí o Charlie vai embora bem triste. Mas 2 segundos depois a Julie tira a aliança. Eu não sei porque que ela quis fazer o cara de trouxa desse jeito. Isso que dá você pedir em casamento uma pessoa completamente embriagada. No outro dia o Brandon encontra a Cassie na rua e os dois contam que eles levaram um pé na bunda. E eles decidem beber juntos. E aqui o filme dá a entender que eles vão ficar juntos talvez, mas apenas por 10 segundos. Porque logo em seguida o Brandon pede uma bebida que a Cassie odeia. E o filme nunca mais volta a mostrar o que aconteceu com esses dois. Não que alguém se importe, mas é muito engraçado que o filme chega a flertar com a ideia de talvez dar um desfecho pra esses personagens, mas eles desistiram dessa ideia na mesma cena. Acho que a produção ficou com depressão do nada. Quando a Julie está prestes a ir embora, o Charlie aparece citando Romeu e Julieta. E ela vai até a sacada escutar tal qual a Julieta escuta o Romeu. Mas infelizmente eles não morrem tal qual Julieta e Romeu. O Charlie diz que ele está apaixonado por ela, mesmo eles tendo se conhecido há literalmente uma semana e eles terem se odiado desde então. Daí eles se beijam e vivem felizes para sempre. Ou até eles perceberem que eles estavam apenas muito emocionados com a viagem e eles são muito imaturos para formar um casal. Ou até a Julie simplesmente matar ele também algum dia. É bem capaz que isso aconteça. Este foi Amor em Verona, um dos filmes menos esforçados que eu já vi. Parece uma cópia de todo filme que já existiu. E ele é tão preguiçoso que ele deixa um monte de ponta solta. Tipo o Brandon e a Cassie. O que aconteceu com eles? O cara lá da vinícola que a Cassie mandou ele seguir o coração dele. O que aconteceu com ele? Ele foi à falência? O próprio casal principal. Como que eles vão ficar juntos se eles moram tão longe um do outro? Em homenagem a esse filme preguiçoso, eu também vou encerrar esse vídeo